Iniciando então a palestra de hoje, eu não tenho a mínima pretensão de em 45 ou 50 minutos esgotar o assunto. É apenas um pontapé inicial, quem sabe para despertar a curiosidade de alguns em relação a esse tema tão importante. Se você acessar a internet, há vários sites que falam sobre criacionismo e evolucionismo. Há milhares de livros que tratam sobre esses temas, criacionismo e evolucionismo. O que nós queremos nessa noite é apresentar algumas ideias básicas sobre o assunto, para que a maioria possa entender, pelo menos de uma maneira geral, esses dois assuntos, criacionismo e evolucionismo. Charles Darwin é o autor, a mente por trás da teoria da evolução. Charles Darwin é o autor do livro A Origem das Espécies. Em 1859 ele publicou o livro. 1859. Entre os anos 1831 e 1836, a bordo do navio Beagle, Charles Darwin deu a volta ao mundo e recolheu ali algumas espécies de animais ao redor do planeta. Animais, plantas. E em 1859, então, foi publicado o livro A Origem das Espécies, que deu origem, então, à teoria evolucionista. O que diz a teoria evolucionista? De forma resumida, você pode ver no quadro. Isso é um resumo, é a síntese da teoria da evolução. A síntese, o resumo é o seguinte: segundo essa teoria, todas as espécies vivas teriam surgido de uma única espécie, mas surgiram ao acaso, e por graduais metamorfoses, sempre ascendentes, ou seja, sempre para melhor, através da seleção natural, ou seja, sobrevive o mais apto, teria evoluído então e dado lugar a novas espécies. No término dessa evolução, a espécie humana teria aparecido após a espécie simiesca, não é? Ou seja, o macaco. Então vejam, qual a ideia? A ideia é a seguinte: a vida surgiu ao acaso. A partir daí então, através de várias metamorfoses, sempre ascendentes, ou seja, sempre para melhor, através da seleção natural, ou seja, sobrevive o mais apto. Essas espécies foram evoluindo, e depois dos macacos surgiu então o que? A raça humana. Charles Darwin e a teoria da evolução não ensinam que o homem veio do macaco. A teoria da evolução diz que o homem e o macaco têm um ancestral em comum. A teoria da evolução não diz que o homem veio do macaco. Diz que em determinado momento do processo evolutivo surgiu, numa ramificação, o macaco, e numa outra ramificação, os seres humanos. Eu vou mostrar alguns slides agora, mostrando que a teoria da evolução contradiz alguns preceitos básicos da ciência. Vejam bem, uma lei, e o evolucionismo não é uma lei, é uma teoria. Uma lei científica, ela precisa ser testada e provada em laboratório. Você tem que provar, testar e provar. Mais do que isso, a experiência tem que ser reproduzida, tem que ser repetida. Por exemplo, a lei da gravidade. Se eu soltar esse microfone, ele vai cair. Eu posso provar isso. E quantas vezes eu repetir esse processo de soltar o microfone, todas as vezes ele vai o quê? Vai cair. Isso é uma lei, a lei da gravidade. Você pode provar, você pode testar em laboratório. E sempre que você repete o processo, sempre dá o mesmo resultado. A evolução não é uma lei, é uma teoria que não pode ser comprovada em laboratório e não pode ser repetida. A ideia do Big Bang, a ideia de que átomos se chocaram, que houve uma explosão e dessa explosão gerou a vida,
estão tentando reproduzir isso num grande laboratório. Vocês já viram na televisão, já viram na internet, já viram nos jornais, e na primeira tentativa eles já falharam. Mas mesmo que por hipótese eles consigam fazer os átomos se chocarem ali, ainda haverá uma grande questão a ser respondida. Se os átomos se chocaram, como diz a teoria do Big Bang, da grande explosão, se os átomos se chocaram ao acaso, e ao acaso surgiu a vida, ainda há uma questão a ser respondida: os átomos surgiram da onde? Estão tentando reproduzir o choque dos átomos. Mesmo que consigam fazê-lo, ainda haverá uma questão a ser respondida: os átomos vieram da onde? De onde surgiram os átomos? Uma teoria científica não pode, obviamente, contradizer a própria ciência. E a teoria da evolução contradiz alguns preceitos básicos da ciência. Ao contrário do que muitos pensam por aí, a religião não está contra a ciência. E a verdadeira ciência não está contra a Bíblia, contra a religião. O que nós criacionistas entendemos é que a evolução não tem base científica. E poderíamos ficar aqui dias, noites, semanas, apresentando incoerências em relação a essa doutrina, a doutrina da evolução. Vou apresentar apenas algumas aqui. Primeiro, há uma lei científica: vida só pode vir de vida. Somente um ser vivo pode gerar outro ser vivo. Isso é uma teoria científica. Aliás, uma lei científica. A vida só pode vir do quê? De vida. Só um ser vivo pode gerar a vida. Essa é uma lei científica. Correto ou não? Sim ou não? É uma lei verdadeira. Agora notem bem: ensina o evolucionismo. Vida só pode vir de vida. Mas era uma vez, há milhões e milhões de anos atrás, em que algo sem vida explodiu e virou vida. Vocês conseguem enxergar a contradição? Vida só pode vir de vida. Mas era uma vez, há milhões e milhões de anos atrás, quando algo sem vida explodiu do nada e apareceu o quê? A vida. Há uma outra lei, a segunda lei da termodinâmica, é a lei da entropia. O que ensina a lei da entropia? Tudo tende a degenerar-se. A tendência é que as coisas o quê? Piorem. Essa lei está em atividade no planeta Terra ou não? A qualidade do ar atmosférico está melhor ou pior a cada ano? A vida dos seres humanos está cada vez melhor ou pior, de um modo geral? A sua vida pode estar melhor, mas olhe para a população ao redor do planeta. A vida dos animais, das aves, a qualidade da água, a vida dos peixes, nos mares ou nos rios, está melhorando ou piorando? Então a lei da entropia é a lei que rege esse país, esse planeta. E é uma lei científica. Agora notem, o que ensina a teoria da evolução? Era uma vez, há milhões e milhões de anos atrás, que as coisas melhoravam. É a ciência contradizendo o que é a própria ciência. A segunda lei da termodinâmica ensina a lei da entropia. As coisas tendem a piorar. Mas o evolucionismo diz: mas era uma vez, há muito tempo atrás, que as coisas melhoravam. É a ciência contra o que é a própria ciência. Vejam bem, queridos, eu tenho 10 moedinhas aqui no bolso. Cada moedinha de 10 centavos. Eu pedi para numerarem essas moedas, de 1 a 10. Eu tenho 10 moedinhas com os números de 1 a 10. Qual é a chance matemática de eu colocar essas 10 moedinhas no bolso, chacoalhar aqui e tirar a moeda número 1? Qual é a chance? 1 em 10. Vou fazer um teste, vamos ver se eu estou com sorte hoje. Se eu pego a 1 aqui. Peguei a 8. Vou tentar de novo. 2. Vou tentar de novo.
Peguei a 10. Bom,